Meus irmãos, nós vamos dar sequência então aqui na nossa adoração a Deus nessa manhã. Vamos agora para a nossa escola dominical. Nós estamos estudando já há um bom tempo essa revista O Desafio de Ser Igreja, não é? É um desafio ser igreja fiel, não é? Para ser uma igreja fiel ao Senhor, para tentar viver a vontade do Senhor hoje, em tempos da modernidade, né? Nessa cultura contemporânea, de fato é um desafio, mas é possível, porque acima de tudo isso reina o nosso Deus soberano, que é todo poderoso. Hoje nós vamos ver aqui neste 8º estudo desse livro, né, da religião Vida Mansa. Olha só, a gente sempre tem que lembrar o objetivo geral do nosso curso aqui. Qual é? Como ser igreja segundo a vontade de Deus. É isso. Porque não é difícil você abrir um salão e colocar uma placa, igreja tal. Isso é fácil. Mas como ser igreja segundo a vontade de Deus? Aí já é um pouco mais complicado. Quais são os objetivos dessa aula aqui? Tomar maior consciência da necessidade da busca por santificação como evidência da sua salvação. Isso é importante entender. Entender que o Espírito Santo é Ele quem santifica, aplicando a palavra ao coração do adorador. Ou seja, nós ouvimos isso e a gente pensa assim, mas eu já sei, ok, mas a gente precisa ser relembrado, porque a nossa mente é caída, a gente esquece com facilidade das verdades de Deus. Não há santificação sem o conhecimento da Escritura. Veja, parece tão lógico, não é? Mas muita gente não sabe disso. Muito lugar que bota a placa da igreja não sabe disso, dessa verdade basilar, de que é preciso estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, para você buscar santidade diante de Deus, senão não dá. A santificação não é estática, mas é dinâmica, demanda esforço e compromisso na luta contra o pecado. Tá aí, outra coisa muito simples. A gente já sabe, mas a gente precisa ser relembrado o tempo todo. Agora, olha só, aplicando isso para a religião Vida Mansa. Ela não se preocupa com a santificação, com a busca da santidade de vida. Com o que ela se preocupa? Com o conforto de uma vida descompromissada com a cruz de Jesus e o preço do discipulado cristão. Irmãos, a gente diz isso com tristeza no coração, viu? Porque são igrejas, são lugares em que estão buscando testemunhar de Jesus, estão buscando expandir o Evangelho, o reino de Deus, mas estão lutando com armas erradas. Muitas vezes estão gerando escândalos na comunidade, não estão santificando, edificando a vida dos adoradores. São pessoas que vão lá, nesses lugares, muito bem intencionadas, querendo conhecer a Deus, viver para Deus, mas não tem a palavra aplicada pelo Espírito, porque não é pregada a palavra. Muita conversa, pouca Bíblia. São lugares onde eu defino assim, com tristeza, tem muita conversa. São expositores que são muito simpáticos, mas ficam conversando com as pessoas e não pregam a palavra de Deus. E daí o Espírito não santifica, o Espírito não muda, o Espírito não convence de pecado. A pessoa não tem uma disposição santa em agora querer viver de maneira diferente. É por isso, a gente diz com tristeza no coração, que há muitos lugares por aí que de fato enganam as pessoas, ao sonegarem a riqueza da palavra de Deus a elas e fica conversando, contando história, piada, um testemunho aqui, um testemunho ali. Meu caro, não é porque Deus agiu assim na tua vida que Ele vai agir com a igreja. É complicado isso. Então, graças a Deus por mais essa aula, irmãos, onde Deus aqui vai, a partir da palavra, revelar o segredo de como que é essa santificação. Para que serve isso? Eu preciso mesmo disso? Isso acontece automaticamente? Ou eu tenho parte nisso? Então olha lá o esboço da lição. Uma introdução, o que é santificação? É uma doutrina bíblica, chamados à santidade. Por que ela está aí? Só para decorar a Bíblia? Fundamentos da santificação. Qual é a base da santificação? É a obra do homem. As Escrituras e a santificação dos salvos. E aí uma conclusão e uma aplicação. Nós vamos orar mais uma vez para iniciar aqui a nossa aula. Amado Deus e Pai, ainda em Tua presença nesta manhã gloriosa, nós te pedimos que o Senhor nos instrua, a partir da Tua palavra, na unção do Teu Espírito Santo, para que saiamos daqui mais santos, mais compromissados a buscar santidade de vida, para a glória do Teu nome em nossas vidas, ó Deus.
porque para isso o Senhor nos chamou, para buscarmos santidade nessa vida. Louvado seja o teu nome, oramos em nome de Jesus, amém. Olha lá, a religião, como eu já disse, vida mansa, ela não se preocupa com a santificação. Olha, não é que ela não sabe, não, ela sabe, e eu creio que até os pregadores sabem disso, não é? É mais ou menos como os padres católicos romanos. Eu creio, irmãos, que muitos deles, eles sabem que há muita coisa ali que eles não podem defender, à luz da Bíblia. Por exemplo, a veneração a imagens de santos. Os sacerdotes, eles estudam, eles sabem quando eles vão para a Bíblia, que não tem base para isso. Mas por que eles se dão a isso então? Porque eles estão vendidos à igreja, à instituição, à pessoa jurídica. Eles estão vendidos à fé, à expectativa daqueles fiéis, já ao longo de décadas, de séculos, acreditando nesse tipo de pregação. Como é que ele vai chegar agora e dizer, tudo isso que eu pregava está errado. Isso que eu preguei, eu enganei vocês. Eles não podem fazer isso perante a instituição. Então, eles estão compromissados com determinada cosmovisão diante da igreja. É a mesma coisa dos pregadores da modernidade. Muitos desses pregadores que gostam de muita conversa, gostam de empoderar as pessoas, de energizar a pessoa. Você triunfa, você pode, nada pode te derrubar. Esse Deus é poderoso para te dar tudo o que você quer. Você vai ser feliz, aleluia, vá adiante. Eles estão comprometidos não com a palavra de Deus e com a santificação. Eles sabem, mas eles não vão pregar isso. Você é pecador, não há justiça em você, você depende de Jesus, senão você vai para o inferno. Você não vai ouvir essas pregações nesses lugares, porque eles estão comprometidos com uma outra visão, entendem? Não é que eles não sabem, não, eles sabem do que eles deveriam pregar, mas eles não pregam isso, porque eles querem deixar as pessoas confortáveis na vida delas. Então venha para cá, rapaz, como falamos hoje de manhã aqui, não é? Vendo Romanos capítulo 1, a partir do versículo 24, se é homossexual, você vai ser acolhido aqui na igreja. Se você é homossexual, venha para cá, você vai ser acolhido aqui, você vai ser amado, mas vai ser pregado a você que isso é pecado e você tem que abandonar esse pecado. Em muitas igrejas, isso não é pregado, e a pessoa fica ali com o seu parceiro, com a sua parceira, anos. Isso não é pregado, não é exortado, e essa pessoa está indo para o inferno. Isso é falta de amor por essas vidas. Não está sendo advertida, não está sendo chamada à santidade diante da palavra de Deus. Então, você é aceito aqui, você é amado aqui, nós queremos você aqui. Mas saiba de uma coisa, você aqui vai ter que se arrepender desse pecado e abandonar isso, porque isso é a abominação diante de Deus. Só um exemplo, irmãos, de duas igrejas totalmente diferentes a partir do comprometimento com a sua visão. Uma igreja que é comprometida em pregar a Bíblia e outra igreja que é comprometida a pregar o que o homem quer ouvir. Isso na prática vai produzir resultados diferentes. Essa igreja bíblica, ela cresce, mas ela cresce mais devagarzinho. Essa igreja que é comprometida com o mundo, ela cresce rapidamente, porque o mundo está cheio de mundo, de pessoas que não têm compromisso com santificação. E nós vamos ver um pouco sobre isso nessa manhã. Olha o que diz John Wesley: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão, purifica a corrupção, o pecado. Porque de fato, segundo lá Romanos 8, 29, qual é a vontade de Deus para a vida do seu povo? É formar em nós a imagem de Cristo. Para isso, nós precisamos nos despir do velho homem, pecando cada vez menos, lutando contra o pecado, para se revestir de um novo homem, que se faz em nós segundo o caráter de Cristo. Então na Bíblia, as pessoas confundem muito isso. As pessoas acham, se você como crente, aparece diante de alguém dizendo, não, eu sou um santo, se prepara, você vai tomar pedrada. Por quê? As pessoas acham que ser santo é ser perfeito, é não pecar, e aí vão te chamar de hipócrita o tempo todo. Mas não é isso que a Bíblia diz sobre santo. Veja, o que é ser santo na Bíblia? Melhora do comportamento social. Será que é isso? Alguém que melhora o seu comportamento social? Será que o santo é uma pessoa que é boa, é um bom cidadão, é um bom trabalhador, é alguém que cresce moralmente? Isso faz alguém santo? É uma pergunta. Alguém que não tem compromisso com Jesus, mas possui boas virtudes, irmãos.
É uma pessoa santa diante de Deus? Olha que pergunta simples, mas profunda. Não é todo mundo que responde essa pergunta. Olha só, alguém que não tem compromisso com Jesus, mas possui boas virtudes, pensa num benemérito, num benfeitor da humanidade. Essa pessoa é santa, biblicamente falando? Não. Lá em Êxodo 31:13, a gente lê assim, ó. Êxodo 31:13. Deus está falando assim, ó, ao povo, olhando para o sábado, como o dia, né, separado para que Deus fosse santificado. 31:13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente, Deus está falando para Moisés falar, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Agora, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Deus está falando ao povo. Como é que a gente pode aplicar isso aqui? Pensando nesse texto aí. Ser santo é ser separado por Deus e santificado por Ele. É Deus quem torna alguém santo nesse mundo. Então, irmãos, o ímpio, quem não tem compromisso com Cristo, não pode ser santo biblicamente falando. Justamente porque ele não tem compromisso com Deus, ele não está unido a Cristo. Ele não nasceu de novo no Espírito. Não houve conversão, regeneração. Segundo a Bíblia, não são as boas obras humanas que tornam alguém santo, alguém aprovado diante de Deus, mas é estar unido espiritualmente a Jesus e a sua obra de cruz. E a partir desta união, uma união mística em espírito, o que acontece? Você vai ser transformado no caráter pela ação do Espírito. Então, o santo, biblicamente falando, não é alguém que faz algo, é alguém que é. É ser algo para fazer algo. É ser de Cristo para fazer algo para Cristo. Entenderam isso? Isso é fundamental entender. A Bíblia chama o tempo todo os crentes que se reúnem nas igrejas de santos. Paulo, quando escreve as suas 13 cartas, pode ver, a maioria das introduções das cartas, aos santos da igreja, aos santos tal. Quem são esses santos para Paulo? São os crentes que estão lá naquelas igrejas e que vão ler essa carta. Todos eles? Não sei, só Deus conhece o coração dos convertidos. Mas aqueles que foram convertidos, que tiveram um encontro espiritual com Cristo, são santos, segundo a Escritura. E daí, a gente precisa entender o seguinte, ó. Fazer uma diferenciação entre legalismo e santidade. O que é uma vida religiosa legalista? De um legalista. Veja, legalismo, legal, lei. É uma doutrina da lei, ou é uma filosofia da lei, ou é um ensino da lei. É um padrão de vida que considera as obras da lei diante de Deus. É alguém que se mantém diante de Deus, quer ser santo diante de Deus pelas obras da lei. E o que Paulo fala em Gálatas 3:10 sobre isso aí? Ele fala assim, ó. Maldito todo aquele que não permanece em todas as palavras da lei para praticá-las. Agora, a questão é a seguinte, alguém consegue praticar as obras da lei sendo pecador? Não. Então, aquele que quer ser santo diante de Deus, buscando as obras da lei, olha que grave, irmãos, é maldito diante de Deus. É a palavra de Deus, Gálatas 3:10. Olha Jesus em Mateus 23:13, condenando os fariseus hipócritas. Jesus está falando assim, ó, ai de vós fariseus, porque vocês não entram no céu, no reino, e nem deixam aqueles que estavam entrando entrar. Por quê? Porque vocês ficam obrigando eles com um monte de regras das leis. Vocês têm que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que se comportar desse jeito para entrar no céu. Vocês estão querendo comprar o céu, comprar a salvação. Vocês estão querendo, me negando. Jesus está condenando os fariseus porque estavam rejeitando ele, a obra de cruz dele, para que eles entrassem no céu, e estabelecendo as suas próprias obras humanas. Então Jesus chama-os de hipócritas. Por que hipócritas? Porque eles não conseguem obedecer às obras da lei. E irmãos, eu fico pensando hoje, sabe, em algumas seitas, por exemplo, que ficam querendo guardar o sábado como o judeu guardava, para serem salvos diante de Deus. Se Jesus condena os judeus, chamando-os de hipócritas, porque em pecado eles não podem guardar o sábado,
Por que essas pessoas, nem judeus são, querem guardar o sábado para serem salvos? Que tiro no pé que essas pessoas estão dando. Olha o que é a cegueira espiritual. Olha o que é a falta de uma boa teologia, de um bom estudo da Bíblia. Não faz. Terrível isso. Uma vida de legalismo. Santidade, irmãos. É importante a gente ver isso. Não é sinônimo de legalismo. Não. Eu vou me manter diante de Deus pelo que eu faço. Não. Santidade é liberdade pelo Espírito e no Espírito, você está unido ao Espírito. Para quê? Para viver pela obra e pela santidade, não a tua, de Jesus, não mais pelas tuas obras. Santidade bíblica é libertação das nossas obras. Irmão, quando você entende o que é o Evangelho, você é liberto. Você tem que viver por Jesus, pelo que Ele fez. Agora nós vamos ver lá na frente, que você, então eu não preciso produzir boas obras. Claro que você vai produzir, mas em decorrência da tua salvação, e não como causa da tua salvação. Isso é uma diferença enorme. As obras santas do cristão em obediência à lei de Deus, aí, são resposta de gratidão pela santidade de Cristo, imputada a Ele por graça, quando Ele nasceu de novo, e não uma condição para a sua santificação. E daí, a gente pode pensar na santificação em dois aspectos. Há um aspecto relacional e um transformacional. Qual é o aspecto relacional da santificação com o cristão? Ora, é a união dele com Cristo, na sua regeneração. A relação espiritual dele com Cristo. Cristo vive em você. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, Paulo diz aos Gálatas. Aspecto de relação. E o transformacional? Bom, a partir da tua união com Cristo, o Espírito dele vai fazer o que em você? Vai te transformar. Cada dia mais no caráter do teu Redentor. Então aí entra a produção de obras na dependência do Espírito. Vida de santidade. Deus vai te levar a produzir obras para a glória dele. E se é assim, irmãos, muçulmanos, budistas, espíritas, evangélicos, legalistas, quer dizer, que vivem na base do eu preciso fazer algo, são pessoas boas para os homens, são sim, fazem muitas coisas boas para os homens, são santos diante dos homens, mas escutem bem, segundo a Bíblia, não são santos, não há santidade neles aprovada por Deus. Por quê? O que vocês acham? Pensa nessa lista aí, só uns exemplos. O que nós falamos até agora? Qual que é o aspecto relacional da santificação com o cristão? É ter ele sido o quê? Nascido de novo. Isso significa que ele foi regenerado. Ele foi com quem? Ligado em Cristo. Ligado em Cristo. Cristo vive nele. E agora ele testemunha de Cristo. E eu te pergunto, um muçulmano, um budista, um espírita, um evangelho legalista, ele confia na cruz de Cristo para a sua salvação? No que ele faz. Se a salvação fosse por obras, a gente estava longe de um muçulmano, irmãos. O muçulmano, ele tem horários durante o dia. O muçulmano ortodoxo, ele leva um tapetinho com ele. De determinados horários, ele para tudo que ele está fazendo. Ele vai para um lugar e ele se ajoelha virado para Meca. Virado para Meca. Ele faz isso de maneira assim, ordinária, todos os dias, sem descanso. Por quê? Porque ele está fiado naquilo, para que ele vá para lá. Aquilo vai levar ele, aquela obediência. Ele vai lá no céu com 70 odaliscas, porque há 70 virgens no céu para um muçulmano, esperando ele. Sabe as odaliscas? São as mulheres que ele vai encontrar no céu, são 70 virgens que é prometido para todo muçulmano. Como é que ele vai lá? Dentre outras coisas, se curvando naquele tapetinho. Obras, os espíritas, caridade, para purgar o karma, e por aí vai. Então, veja, isso é importante, a gente definir. Legalismo e santidade não tem nada a ver. Segundo a Bíblia, não. São opostos. E aí o texto da lição é João 17:17, na oração sacerdotal, né? Jesus diz lá, um texto muito conhecido, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu pergunto, Jesus orou pedindo o bem-estar temporal dos discípulos? Para você,
tem frequentado uma igreja onde não é pregado pecado, a realidade do inferno, a necessidade de arrependimento. Jesus orou aí pedindo o bem-estar temporal dos discípulos. É para o discípulo viver uma vida confortável? Ele orou, qual era o maior desejo dele nessa oração? Santidade. Olha o que ele diz: santifica-os na verdade. Está vendo, irmãos? Só a verdade pode santificar um pecador. E o que é a verdade aí? É a tua palavra. Qual o instrumento usado por Deus para a santificação dos discípulos? É Jesus falando com o Pai. Eu acho que ele não se enganou. Qual é o instrumento? Está escrito, ó, a tua palavra é a verdade. Bom, santifica-os na verdade. Qual é a verdade? É a tua palavra. Então o instrumento da santificação é a palavra. E o que era a verdade? Ou o que é a verdade, né? Era no passado, tomando em consideração o contexto dos dias de Jesus. Mas o que é a verdade? João, no início do seu evangelho, diz, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O Logos, Jesus é a palavra de Deus. Veja, interessante que esse início do evangelho de João aponta para Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E como é que Deus criou tudo no princípio? Lá em Gênesis capítulo 1. Disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Ele criou tudo pela palavra, que era o Filho. O Filho. O escritor dos Hebreus, lá no capítulo 1, logo no início, ele vai declarar isso, que foi Deus que criou tudo pela palavra e sustenta tudo pela palavra do seu poder. Então, Jesus é a palavra, o Logos de Deus. Ele é Deus. E olha só, em João 14,6 ele vai dizer: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto, a palavra é a verdade. Jesus dizendo que é a verdade. E lá em João 15, eu gosto muito dessa ilustração de Jesus, né? De uma videira com os galhos nela. Ele diz assim, ó, vós sois os galhos e eu a videira. Se um galho estiver fora da videira, o que acontece com ele? Seca, morre e vai ser queimado. E por isso que ele diz, sem mim, vocês nada podem fazer. Vocês como galhos, têm que estar ligados, unidos. Está vendo aí a união? O aspecto relacional da santificação? O discípulo de Cristo é aquele que está espiritualmente unido a Ele. A videira e os ramos. E Jesus diz, um ramo fora da videira não produz fruto. Entenda, não pode se santificar. Precisa primeiro estar unido à videira, unido misticamente, espiritualmente a Cristo. A partir daí, você vai frutificar como um bom galho, vai produzir fruto. Trocando aqui para a nossa lição, você vai buscar santificação. É impossível um pecador buscar santidade diante de Deus se não estiver unido a Cristo. Segundo a Bíblia, é impossível. Unido a Cristo, essa união mística, que a gente não explica. E a sua palavra aplicada ao coração pelo Espírito Santo, aí sim, o cristão se torna santo diante de Deus. E aí, ó, a Confissão de Fé de Westminster, ela está lá no capítulo 13, no parágrafo 1, ela define santificação. Olha que interessante. Quando os teólogos de Westminster, lá no século 17, 1643, quando começou a ser feita essa confissão, quando eles olharam para a Bíblia e pensaram na doutrina da santificação, o que eles viram? Eles viram isso aqui, ó. Os que são eficazmente chamados e regenerados, olha a união, regenerados, tendo sido criados neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente. Deus opera pelo Espírito, pela virtude da morte e da ressurreição de Cristo. Está vendo? A união na morte e na ressurreição, a regeneração, por sua palavra e pelo seu Espírito, que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é neles destruído. As suas várias concupiscências, desejos corrompidos, são mais e mais, ó, o processo. Não é mágico. Você sai daqui não. Você vai lutar. São mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais, ó, o processo, vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus.
Nós vamos ver por que ninguém verá a Deus sem santidade. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, olhando para isso, o que é santificação? Santificar ou consagrar, na Bíblia, é pôr de lado uma coisa. Sabe o que eu acho interessante? Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, tinha vários utensílios lá. A mesa da proposição, o candelabro, o altar do incenso, tudo. Tinha vários itens lá dentro do santo lugar, né? E lá no Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. Muito bem. O que Moisés tem que fazer? Ele tem que aspergir o sangue de um cordeiro sobre os objetos, para purificá-los, para separar aqueles objetos do uso comum, para agora um uso consagrado ao serviço de Deus. É muito interessante isso, irmãos. Entenderam isso? Os objetos do tabernáculo, do templo, foram santificados, foram separados do seu uso comum, para agora serem usados para o serviço de Deus. Isso é consagrar ou santificar. Pessoas lá, os levitas, eram separados para serem sacerdotes, para oficiarem no tabernáculo e no templo, para serem os levitas também que carregariam o templo, que serviriam ali no serviço, carregariam o tabernáculo e fariam o serviço no templo. Para que eles faziam isso? Por que eles eram separados do serviço comum? Para servirem a Deus. Então santificar é simples. As pessoas complicam, é porque não querem buscar a santidade. Santificar é ser separado do mundo para servir a Deus. Todo cristão vem para a igreja, é recebido na igreja, tem compromisso com Cristo, é batizado, quer servir agora. Ele está o quê? Ele está buscando santidade, ele está consagrando os seus dons e talentos para servir a Deus, porque ele foi chamado para isso. O contrário de um monte de regras obrigatórias, que às vezes a pessoa não está tendo condição de alcançar aquilo, ou de ser condição de respeitar aquilo, há um padrão colocado pelos homens, que muitas dos poderes que encontraram na verdade para esse sofrimento e angústia, às vezes é para alcançar. Agora, o primeiro sentido que o ensinado é a pessoa sabe, servir a Deus, chegar a Deus, eu estou conquistando. Alaís, foi exatamente esse o ponto de Jesus condenando os fariseus, lá em Mateus 23. Foi esse ponto. Por que Jesus chama eles de hipócrita? Por que ele diz, vocês não entram no reino e não deixam ninguém entrar? Porque eles estabeleciam regras legalistas altas que os homens não conseguiam cumprir, nem eles cumpriam, e nem os homens. E o que Jesus estava ali? Se oferecendo. Basta vocês crerem em mim, e eu cumpri isso para vocês diante do meu Pai. Esse é o ponto, exatamente. Tem muito, tem o tempo todo. Irmãos, a santificação, você pode olhar ela num aspecto, a gente já falou, o aspecto relacional do passado. Quando é que ela aconteceu na nossa vida? Quando fomos unidos a Cristo na nossa regeneração. Olha o que o escritor de Hebreus diz lá em Hebreus 10, 14. Isso já aconteceu na tua vida. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha que interessante. A oferta de Cristo na cruz, diz o escritor, aperfeiçoou para sempre o quantos estão sendo santificados. Primeiro, Cristo se oferecendo na cruz pelo seu povo, por aquele que agora está unido espiritualmente a Ele, já tornou perfeito diante de Deus esse adorador, pelo que ele faz, não pelo que Cristo fez por ele. Um aspecto objetivo da santificação. Mas há um aspecto subjetivo, que é o Espírito operando em nós e nos melhorando a imagem de Cristo a cada dia, que está aqui no final do versículo 14. Estão sendo santificados. Esse verbo no grego está no particípio. O particípio é o gerúndio para nós. O que é o gerúndio para nós? Você está lendo a Bíblia, você está olhando para o texto, você está olhando para a rua, é algo com uma ação que está em desenvolvimento. Esse é o particípio no grego. Quando o escritor diz que os crentes estão sendo santificados, está dizendo o quê? Que em Cristo, pelo Espírito, usando a palavra, nós estamos num processo de santificação. Então veja que interessante. Primeiro, a nossa união espiritual com Cristo é um ato consumado. Já fomos regenerados, justificados, adotados na família de Deus.
Isso já aconteceu no passado. Diante de Deus, Deus não nos condena mais. Por quê? Porque Ele olha para nós através do Filho, através da santidade do Filho, através da justiça do Filho. Mas isso não é uma carta branca para a nossa desídia. Não, porque agora existe um aspecto presente da nossa santificação, que é algo progressivo, que dura a vida toda, que é Deus formando a imagem do Filho dele em nós, que é Ele despindo o nosso velho homem, os nossos pecados, e nos revestindo da santidade de Cristo. Paulo fala isso lá em Colossenses 3, de 9 a 10. E olha, quem estuda a vida de Agostinho de Hipona, um filósofo que era maniqueísta, era adepto do hedonismo, buscava uma vida de prazeres como fim da sua vida. Ele viveu lá no final do século IV, início do século V. Em determinado momento ele teve um encontro com Cristo. Sabe por meio de quê? Por meio da palavra. Que ele teve uma visão em que uma menina dizia para ele: toma e lê. Toma e lê. Conta a história. A mãe dele, Mônica, vinha orando por ele há mais de décadas. E um dia ele teve uma visão que ele ouviu uma menina falando: toma e lê. E ele disse que ele pensou assim: eu vou pegar a Bíblia e o primeiro texto que eu ler, esse texto é o que Deus está falando comigo. Sabe onde ele abriu? Ele abriu lá em Romanos 13, de 12 a 14. Olha o que diz o texto. Romanos 13, de 12 a 14. Foi o texto que Deus usou para mudar a vida de Agostinho, um dos maiores teólogos que influenciou toda a história da igreja. Olha o que ele leu. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgia e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Deus falou para ele: Agostinho, você tem que buscar santidade de vida. Você está vivendo numa orgia, numa vida de imoralidades de todos os tipos, Agostinho. Você tem que buscar santidade. Então, o que é santificação, irmão? O que Agostinho leu aqui? É uma ação progressiva de Deus, operada pelo Espírito Santo, por meio da aplicação da palavra ao coração do fiel, moldando a imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Está claro, não está? E por que nós temos que buscar santidade? Porque Deus é santo. Em Levítico 20, 26, em 1 Pedro 1,15, Deus está dizendo para o povo dele: sede santos, porque eu sou santo. É o padrão da vida da igreja, irmãos. Não tem igreja verdadeira de Cristo sem santidade, sem pregação sobre santificação, sem necessidade de busca de uma melhora diária, não uma melhora fiada nas nossas obras, no nosso caráter, mas uma melhora segundo a palavra de Deus. E a gente vê, por exemplo, lá em João 17, 19, Jesus dizendo assim, é a favor deles que eu me santifico. Ora, Jesus está dizendo isso. Lá em João 17, 19, a favor deles, Jesus está falando ao Pai, eu me santifico. E eu te pergunto, mas Jesus precisa se santificar? Jesus não é santo? O que é a santificação de Jesus, irmãos? A santificação de Jesus é Jesus ter vindo a esse mundo, separado para buscar viver vida santa, perfeita por nós diante de Deus, para a nossa santidade. Por isso que ele começa o versículo 19 dizendo, a favor deles. Deles quem? De quem ele está orando ao Pai, os discípulos. É a favor dos discípulos que são pecadores, caídos, miseráveis, que eu estou aqui me santificando, ó Pai, buscando cumprir toda a tua lei. Que coisa maravilhosa! A santificação de Jesus, meu irmão, é obra dele mesmo como um Deus Filho. Agora, a santificação de seus discípulos é obra de Deus pelo seu Espírito neles, aplicando a santidade de Jesus a eles. Entenderam? Olha só, para alguém ser de Deus, ser santo diante de Deus, precisa estar unido a Cristo, que se entregou por Ele. Então, à luz da Bíblia, a gente pode até espernear e querer salvar um ímpio que a gente ama muito, mas não dá.
você vai ter que buscar uma outra base. Não a Bíblia, esquece a Bíblia. A Bíblia não dá base para salvar um incrédulo. Alguém que não foi santificado pela cruz de Cristo. É Ele que está dizendo que Ele se entregou para santificar os seus discípulos. Se você não o aceita como seu Salvador, como é que você vai ser santo diante de Deus? Você está corrompido pela podridão dos teus pecados diante de Deus. Qual que é a base da santificação do pecador? Não é a sua pretensa santidade, como muitos pensam, mas como o Alaídes falou e a gente leu, é a santidade de Cristo, imputada a esse pecador por graça, na sua regeneração, quando ele foi unido a Jesus, e agora é desenvolvida a cada dia, mais e mais, a partir da aplicação da palavra, no poder do Espírito, o Senhor vai nos purificando de toda má obra, de todo pecado, e você sabe o que vai acontecer? Você vai se parecendo a Cristo. Que coisa magnífica, meus irmãos. Eu conheço um missionário, ele trabalhou muitos anos lá na Tailândia, e ele trabalhava com os budistas, o missionário Adriano. Eu fui visitá-lo há um bom tempo já. Fiquei uma semana lá com ele. E é impressionante o testemunho dele trabalhando com budistas. Ele não ficava o tempo todo forçando com eles, mas ele estava tentando mostrar a ele atributos de Jesus Cristo, a paciência de Jesus, o amor, a gentileza de Jesus. É claro que sempre apontando para Jesus, apontando para Jesus. E um dia, muito tempo depois de caminhar ao lado de um budista, de um monge budista, o Adriano viu esse homem, sem o traje, vestindo uma roupa comum. E esse homem veio falar com o Adriano. Falou: Adriano, depois de tanto conviver com você, olha isso, gente, eu quero conhecer Jesus. Eu quero me entregar a Jesus. Sabe por quê? Porque eu vejo Jesus em você. Gente, isso é de arrepiar. Mudou a vida desse homem, o comportamento do Adriano diante dele. Eu vejo Jesus em você. Aquilo que você fala, eu vejo em você. Porque é isso que o Senhor faz. Ele, pelo Espírito dele, vai nos transformando à imagem dele, à medida que conhecemos na sua palavra. Então, irmãos, quando a gente olha para isso, olha que aula importante. Só o cristão pode ser santo aos olhos de Deus. Só o cristão. Ninguém mais. Nenhuma outra religião. Proposta filosófica, nada. Vocês estão entendendo essa aula? A importância dessa aula? Chamados à santidade. Olha só, eu tive um encontro com uma mulher outro dia, a Cláudia. Olha o que ela disse para mim. Ela falou assim, ó: Rogério, eu penso que o meu Deus, veja que eu coloquei entre aspas aí, eu penso que o meu Deus, em seu amor e misericórdia, jamais mandará alguém para o inferno. Olha que proposta interessante. É muito bom. O ateu ou religioso, legalista, como você está me dizendo, ela falou, se ele demonstrar virtudes cristãs, ele será salvo por esse meu Deus. Foi o que ela me disse. Gente, e eu falei para ela assim: Cláudia, que Deus é esse? Que Deus é esse aí? É um Deus sem justiça, Cláudia. É um Deus mal compreendido na sua santidade. Porque em Gênesis 2,17, Cláudia, ele falou para o homem: no dia em que você pecar, certamente você vai morrer. Uma morte espiritual, consequência de uma condenação pela culpa do pecado. Lá em Ezequiel 18,4, Deus está dizendo: a alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha, todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Cláudia, que Deus é esse que não vai matar esse pecador não justificado em Cristo? Esse não é o Deus da Bíblia, Cláudia. Eu entendo, eu aceito o que você está me dizendo. É muito atrativa essa proposta. Mas esse não é o Deus verdadeiro. Essa é uma caricatura de Deus que você inventou. Onde está a esperança para o homem ser salvo, Cláudia? Não está nele. Está na justificação dos seus pecados em Cristo. Paulo fala isso em Romanos 3, 21 a 26. Nós não vamos ler aqui. Mas está lá em Romanos 3, 21 a 26. Se o pecado mata, o dom gratuito de Deus ao nos unir a Cristo nos salva, nos redime de toda a culpa do pecado, nos coloca santos, puros diante de Deus. É por isso, irmãos, que não tem conversa. A busca por santidade, ela é uma exigência de Deus para o seu povo. Não é opção. Por quê?
porque isso evidencia se esse povo caminha ou não com Deus. Pedro fala isso em 2 Pedro, capítulo 1. A tônica do capítulo 1 de 2 Pedro é toda essa. As pessoas perguntam para mim, qual é a evidência de que eu fui salvo, de que eu fui eleito? Olha para a produção dos teus frutos. Olha o que você tem feito. Porque é a tua busca por santificação que vai confirmar a tua eleição. Até rimou, né? Segundo a Bíblia, segundo o apóstolo Pedro, é a tua busca por santificação que vai confirmar a tua eleição. E eu fico pensando, irmãos, em muitas igrejas que são templos de entretenimento das pessoas, que não estão buscando santificação dessas vidas, mas escondendo delas isso aqui, esta ordem de Deus, para que a pessoa lute contra uma vida de impiedade. Tome tino, consciência disso, porque senão ela não será considerada por Deus. Mateus capítulo 7, muitos naqueles dias dirão a mim, Jesus está dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome expeli demônio, fiz tanta coisa. E Jesus naquele dia vai dizer para ela, nunca te conheci, apartai-vos de mim. Olha como termina, vocês que praticais a iniquidade. Esse praticais a iniquidade demonstra uma vida que nunca se arrependeu do seu pecado, nunca buscou santificação, continuou vivendo a vida, estava com o seu ego massageado na igreja aos domingos, tranquilo, poderoso, mas na segunda-feira vivia como se Deus não existisse. Essa pessoa é um legalista, é um religioso. Está aí dentro de Mateus capítulo 7, um texto que traz juízo. É por isso, irmãos, porque a busca de santidade é uma exigência e evidência para o povo de Deus da sua santidade. É por isso que o ateu e o religioso legalista não serão salvos se eles morrerem assim, porque eles não buscam santidade nos padrões de Deus, revelando que não pertencem a Cristo. Se eles pertencessem, eles seriam santificados pelo Espírito na aplicação da sua palavra. Eles iam ter em primeiro lugar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quando alguém não confia em Jesus como seu Senhor, o dono da sua vida, e como aquele que o salvou de toda a culpa do pecado na cruz, quando alguém não confia somente nisso, pode escrever, até aquele momento, porque em algum momento Deus pode alcançá-lo. Olha o ladrão na cruz, foi alcançado no último instante. Há esperança, mas até aquele momento, até aquela declaração, essa pessoa, ela não é vista como alguém santo diante de Deus. Ela está caída. E os fundamentos da santificação, quais são? Qual a relação da obra de Cristo com a santificação? Nós já falamos. Será que a justificação que aconteceu, aquele ato consumado, onde Deus nos une a Cristo, nos regenera, faz com que nasçamos de novo, nos adota na sua família, aquele ato lá tem alguma relação com a santificação? Claro, a relação é de causa e efeito, porque houve essa união. Qual é o efeito? Santificação, santidade. Você está caminhando unido a Cristo, ao Espírito ressurreto dele, então ele vai te levar a buscar a santidade. Nossa união com Cristo é a base da nossa santificação. Para não esquecer, tem que repetir. A vida santa é a vida de Cristo em nós, no poder do Espírito Santo, mortificando o pecado a cada dia e produzindo em nós o fruto da justiça. Eu achei lindo isso aqui. A vida santa é a vida de Cristo em nós, no poder do Espírito. É isso. Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo era um traste, perseguidor da igreja. E agora? Agora ele deu a vida dele por Cristo, porque Cristo vivia nele. A base da nossa santidade de vida não é, como se prega por aí, o nosso potencial, a nossa capacidade, o que nós temos, nada disso. Não é nós vivermos piedosamente fiados em nós, ou em alguma denominação, mas é uma vida piedosa em Cristo. O que significa estar unido a Cristo na sua morte e ressurreição, ter sido regenerado, nascido de novo, pensando em termos de santificação, significa, segundo a Bíblia, que morremos para o pecado. Não temos mais prazer no pecado. Nós pecamos, mas não temos prazer. É diferente. O ímpio peca, mas é indiferente para ele. O crente, você peca e o Espírito Santo acende uma luz vermelha na hora. Você se arrepende, ora e confia que você foi perdoado. Então,
morte e ressurreição de Cristo ligada à santificação, significa a morte daquele que foi unido a Cristo para uma vida de prazer no pecado e um renascimento para uma vida de prazer em Deus, de produção de frutos para Deus. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Vocês estão aqui demonstrando isso. Vocês estão querendo compromisso com Deus e frutificar para a glória de Deus. Quem é o agente da santificação? É o Espírito Santo. Lá em João 16, na primeira parte, no versículo 13, olha o que nós vemos. É Jesus falando. Olha a obra do Espírito. Veja, irmãos, muitas igrejas dão ênfase a dons espirituais, como a ação do Espírito. Então, se não manifestar dons aqui, o Espírito não está presente. Se não tiver milagres aqui, profecias novas, o Espírito não está presente. Se eu não falar uma língua estranha, o Espírito não está presente. Mas veja o que Jesus fala da obra do Espírito Santo. Veja como é diferente disso. Lá em João 16, a primeira parte do versículo 13, olha aqui o que Jesus vai dizer. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o que ele vai fazer na vida da igreja? Ele vos guiará a toda a verdade. É a obra do Espírito. Guiar aquele que está diante dele, é habitado por ele, a toda a verdade. E o que a Bíblia diz que é a verdade? João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo vem guiar a pessoa na verdade que é Cristo. E na palavra de Cristo. Nós cremos que essa é a obra do Espírito. Ele pode fazer muitas coisas? Claro que pode. Ele é muito mais poderoso que isso. Mas Jesus está dizendo qual vai ser o papel dele lá no Pentecostes, quando ele for derramado sobre a igreja. Porque o texto aqui de João 16 está falando quando ele vier, é no Pentecostes que ele seria derramado em plenitude sobre a igreja. O que ele ia fazer? Ele ia guiar a igreja a toda a verdade. Então o agente da santificação é o Espírito. Agora se lembre, hein? O cristão não é passivo na santificação, claro. Ele tem que buscá-la. Claro. Isso vai gerar um conflito dentro dele. Você só tem uma natureza carnal, caída. Você é achado por Deus, pela graça dele. Deus derrama o Espírito Santo sobre você. O que vai acontecer dentro de você? Um embate, uma luta diária. É uma antiga natureza espiritual caída contra a nova. Duas naturezas. E aí? Onde está a vitória? É você alimentar, andar, ser guiado, dar ouvido ao Espírito, que vai te conduzir à verdade. Paulo fala isso em Gálatas 5:13. Então a nossa responsabilidade, por exemplo a tua, é estar aqui nesta manhã. O que você fez? Entre ficar em casa e vir à igreja, você abriu mão daquilo lá e veio aqui. Porque você quer conhecer a Deus, você quer ser guiado a Deus, você quer conseguir viver os seus dias à luz da palavra de Deus. Essa responsabilidade é nossa. Então olha lá novamente a confissão de fé, no capítulo 13, segundo parágrafo. Essa santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda persiste em todas as partes dele, desse homem, restos da corrupção. Claro, a presença do pecado está em nós ainda. Daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Lá em Gálatas 5:16, Paulo dá o segredo da vitória do crente. O segredo é obedecer ao Espírito. Lá está, ser guiado, andar no Espírito. Significa ouvi-lo na pregação, no estudo, lê-lo quando a palavra dele é lida por você, andar nele quando diante da tentação você diz não quero. Veja, você está fazendo o quê? Você está lutando para andar no Espírito, para obedecer a Deus. Você está buscando santidade. Qual a natureza da santificação? Já estamos terminando. É fruto da vontade humana, nasce com o homem, que para muita gente é bom em si mesmo e é deformado pela sociedade. Tem um entendimento filosófico que é assim. O homem nasce bom em si mesmo. O que o deforma é o meio onde ele vive. Então se ele viver no meio bom, ele vai ser bom o tempo todo. Mas irmão, a questão não é a bondade dos homens diante do homem. A questão é a dívida em pecado do homem diante de Deus e ele já nasce em pecado. Então, qual a natureza da santificação? É fruto da vontade humana, nasce com o homem, ou é uma obra sobrenatural de Deus? A Bíblia deixa claro. Romanos 8:29.
Deus precisa vir até esse pecador, para que pelo Espírito da verdade, ele seja conformado cada dia mais, moral e espiritualmente, segundo a natureza de Cristo. Eu acho incrível o que Pedro fala, lá em 2 Pedro 1,4. Lá em 2 Pedro 1,4, é aquele capítulo da segunda carta de Pedro, onde ele diz que a grande evidência da tua vocação e eleição é a santificação. Ele diz assim, sabe o que é a santificação? É Deus fazendo você ter cada dia mais a natureza divina dele, Pedro vai dizer. E muita gente pega esse texto aí e diz assim, está vendo como nós somos pequenos cristos? No sentido de você ter a essência de Cristo. Isso não é bíblico, irmão, isso é uma heresia. Porque a essência de Deus pertence só a quem? Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. O mesmo Deus revelado em 3 pessoas. São 3 pessoas, mas a essência dos 3 é a mesma. Por isso que é o mesmo Deus, em poder, eternidade, soberania, governo, honra, glória. É o mesmo Deus na essência, revelado em 3 pessoas. Pedro não está dizendo isso. Então, o que significa? Deus, pelo seu Espírito, trazer a natureza divina em nós. É justamente isso. Nos tornar cada dia mais parecidos com esse Deus, com o caráter desse Deus, com os atributos desse Deus, com as qualidades desse Deus. Santificação. Onde se desenvolve a santificação? É no isolamento do lar? Claro que não. É na igreja, é de modo relacional. É na igreja, é na família, é no trabalho, é na vida social. Por quê, hein? Por que a santificação, esse se despir do velho homem, se vestir do novo homem, ele não se reveste fechado no mosteiro, como muitos na Idade Média quiseram? Sabe por que foram criados os mosteiros? As ordens, muitas delas, os monastérios, é para o homem se isolar do pecado. Ele pensava assim, eu quero buscar santidade, então eu vou me isolar da cultura e eu vou lá para um mosteiro no meio do deserto. Mas sabe qual foi o problema? Ele levou o pecado com ele. Então olha que interessante. Por que a santificação ela não é desenvolvida no isolamento, mas nos relacionando conosco, com a cultura, com pessoas? Você consegue pensar numa razão? Onde é que existe a tentação? Está em nós, mas ela é propiciada pelo quê? Ao nosso redor. Pela cultura caída, que vai nos chamar para atender aos seus prazeres sem Deus o tempo todo. Por pessoas incrédulas, que vão nos propor entendimentos de salvação que desconsideram a cruz de Cristo. Faça isso. Irmãos, Deus vai trabalhar a nossa santificação nos relacionando com a cultura caída, com pessoas caídas ao nosso redor. É ali que você vai ter que dizer não para aquilo que Deus condena. Isso, Alaí. Exatamente, é na luta contra o que há em você e ao redor de você, nos relacionamentos. Pode entrar, minha querida, fica à vontade. É ali, se relacionando com pessoas, que Deus vai trabalhar a tua vida de santidade. É ali. E aí a gente pode pensar assim, qual o padrão normativo para a nossa santificação? Qual é a base da nossa santidade? Para onde eu preciso olhar? É para a lei de Deus, e especialmente o resumo da lei de Deus, que é a lei moral de Deus, os mandamentos. Veja, a cruz de Jesus, ela não é abrogou, ela revogou. Ela revogou a lei, por exemplo, no seu aspecto civil. Por quê? Porque hoje, o povo de Deus não é mais uma teocracia, como foi o povo de Israel no passado, gerido pela própria lei de Moisés. Não, Deus deu códigos legais para conter a maldade no coração humano hoje. Você tem o Código Penal, você tem o Código de Processo Penal, você tem o Código Civil. Então, por meio das leis estabelecidas, das autoridades que Deus deu, Ele contém a maldade no nosso coração. Ele traz a ordem social. Mas nos dias lá da antiga aliança, Deus fazia isso sendo o governador, o legislador, o administrador, numa teocracia sobre a nação de Israel. Jesus aboliu isso na sua cruz. Esse aspecto civil da lei foi abolido. E o aspecto religioso da lei, onde é que estava? Nos sacrifícios que a lei propunha para apaziguar a ira de Deus pelo pecado do povo.
Jesus aboliu isso também, esse aspecto religioso, cerimonial da lei. Por quê? Porque Ele é o nosso sacrifício diante de Deus. Agora, o aspecto normativo ou moral da lei, o padrão ético de conduta, resumido nos 10 mandamentos, não foi abolido. Esse não. Veja, quando a Bíblia diz que nós não estamos debaixo da lei, mas da graça, é outro texto muito mal compreendido. Não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Paulo não está dizendo que você agora pode pecar livremente. Não. Não está debaixo da lei, é debaixo do sistema de condenação da lei pelas obras da lei. A lei não te condena mais se você está debaixo da graça que te colocou em Cristo, porque Cristo te salvou da condenação da lei. Mas isso não significa que você pode ignorar a lei como teu padrão moral agora, ético. Aquele que está em Cristo, é claro que ele vai buscar adorar a Deus, e não uma imagem. É claro que ele vai lutar para não tomar o nome de Deus em vão. É claro que ele vai guardar o domingo para o santificar. É claro que ele vai honrar pai e mãe e todas as autoridades. É claro que ele vai lutar para não matar, não furtar, não adulterar. É claro que ele vai lutar para não dar falso testemunho, para não cobiçar a mulher e a casa do outro. Os 10 mandamentos. Um resumo do padrão da lei, um padrão moral que o Espírito nos leva a buscar na santificação. Agora, qual é o detalhe? Você não vai ser condenado quando você descumprir isso, porque Cristo já cumpriu isso para você. Mas esse é o teu padrão. Então esse aspecto normativo, moral da lei, isso não foi revogado. Isso continua valendo para a igreja. É um padrão moral para a gente buscar santidade. Entenderam isso? Então a santificação é do pecado. 1 João 3,5 vai dizer que Jesus veio para tirar o pecado. Então a santificação é do pecado, vai tirando o pecado, não é no pecado. Como se você pudesse continuar pecando e ainda buscando santidade. Não, não dá. Quem vive pecando, segundo a Bíblia, ainda não teve um encontro com Cristo. Não é peca, porque senão nenhum de nós teríamos tido um encontro com Cristo, porque nós pecamos. Mas viver pecando é ter prazer em uma vida na lama do pecado, vivendo por desprazer de Deus. O apóstolo João, lá em 1 João 3,6, ele diz isso, irmãos. É um texto que deveria estar pregado na porta da geladeira. 1 João 3,6, olha o que ele diz. Todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Pronto. É isso. Não tem muito o que discutir. E daí a gente já pode concluir. A salvação tem que ser vista na vida do cristão, na sua busca por santificação. Jesus pede em sua oração sacerdotal, lá em João 17, não que seus discípulos sejam aceitos pelo mundo, permaneçam nas suas vidas pecaminosas, mas que busquem santificação, mortificando o pecado a cada dia. É ordem. Santificação não é algo estático, consumado, mágico, mas é um processo espiritual que dura a vida toda e que compete ao cristão desenvolver. Paulo fala isso lá em Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação. A ideia ali é a vossa santificação. Salvo você já foi quando você foi unido a Cristo. Justificado você já foi na tua união com Cristo. Agora, desenvolver remete, implica a algo que avança. Você desenvolve a velocidade no carro. Por quê? Você está aumentando a velocidade nele. Desenvolver a santificação é crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de Jesus. É preciso. Qual é o instrumento disso? É o conhecimento e a prática da palavra de Deus no poder do Espírito. É o seu agente. Ninguém pode crescer em santidade se não for a habitação do Espírito Santo, irmãos. Só a palavra de Deus aplicada pelo Espírito na vida do discípulo de Cristo pode santificá-lo, torná-lo semelhante na vida moral e espiritual a Jesus. Portanto, o incrédulo, aquele que não tem fé em Cristo, ou que não tem fé somente em Cristo. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E eu canso de ver gente dizendo que confia em Jesus, mas confia em Jesus e mais alguma coisa. Esse também está fora. Esse também não pode ser santo aos olhos de Deus. Porque Deus não divide a glória de Jesus com mais alguma coisa. Não dá. Então vamos fazer aplicações finais aqui para nós. Seu alvo como cristão
não é melhorar, atendendo aos clamores de um mundo sem Deus. Segundo a opinião de gurus, de especialistas, de psicólogos, não. O seu alvo como cristão é tornar-se mais santo a cada dia, mais parecido com Jesus no teu caráter, conforme a santidade do teu Deus revelada na Bíblia. Esse é o teu alvo, irmão. Esse é o teu alvo. É tornar-se, é buscar. E para isso, temos que conhecer a Bíblia. Veja que importante isso. Os reformadores no século XVI, eles concluíram que a igreja estava perdida lá na Idade Média porque não conheciam a Bíblia. Eles haviam se afastado da Bíblia. A igreja se encheu de um monte de tradição, de um monte de ritualística do mundo e perdura até hoje. Os reformadores falaram, não, solo Escritura. Olha lá, ó. Só a Escritura. É um dos lemas da reforma. Só a Deus glória, só a graça, só Cristo, só a Escritura, só a fé. É o que essa igreja prega. É isso que vai te trazer santidade. Em segundo lugar, claro, decorrência disso, conhecer a Escritura, a palavra da verdade, é fundamental para você crescer em santidade a cada dia. Não existe santificação de pecador sem o conhecimento da Bíblia. Não dá. Seria muito bom, irmão, não precisar fazer teologia. Nossa, tem disciplina que é difícil demais para você vencer no seminário. Seria muito bom não ter que se pós-graduar depois, em curso de graduação, de mestrado, de doutorado em teologia. Seria muito bom você não ter que forçar a tua mente para aprender conceitos teológicos complicados da Bíblia, mas não tem jeito. Sem conhecer a palavra de Deus, não tem santificação. Porque é essa palavra que o Espírito vai aplicar no teu coração. Terceiro lugar, para ser santo, não basta ser bom aos olhos humanos. Olha isso, irmãos. Não basta. Quanta gente enganada por aí. Não basta ser bom aos olhos humanos, mas é preciso ser aprovado aos olhos de Deus. E para isso, é preciso estar unido a Jesus Cristo e buscar viver como Ele viveu, em santidade para o agrado do Pai, segundo a sua palavra. Porque Deus só aceita uma obra como boa, se feita segundo a sua palavra e para a glória dEle. Uma obra que Deus de antemão preparou antes da fundação do mundo para você andar nela. Então, irmão, examine o seu coração para ver se ele tem buscado santidade. É isso que eu tinha para trazer para vocês aqui nessa manhã. Graças a Deus pelos irmãos que ficaram aqui até esse momento. A você também, que talvez vai ver essa aula logo mais, que Deus possa aplicar isso em tua vida. Que a gente possa realmente tomar consciência disso, irmãos. Que a santificação é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles que foram unidos a Cristo e que agora a cada dia tem o seu pecado expurgido de si e tem tido prazer em buscar conhecer a Deus e produzir obras para a glória desse Deus. Que Deus possa gravar essa palavra em nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esse tempo que nos deu aqui diante da Tua palavra, Deus. Que o Teu Espírito possa gravar essa palavra em nós, para que tenhamos prazer em buscarmos produzir obras a cada dia para a glória do Teu nome, vivendo vida santa na Tua presença, Senhor, lutando contra o mal que há em nós, para produzir obras que glorifiquem o Teu nome, ó Deus. Guarda-nos no restante deste dia, fica conosco nesta semana, ó Deus. É o Teu povo clamando aqui a misericórdia do Senhor e o auxílio do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo a todos, que Deus os abençoe.